Falando agora em dança de cadeira e entra fufuca e sai fufuca, a gente vai falar de entra e sai do Márcio França no nosso próximo tópico. Troca aí, Junito, pra nós. 2 semanas após ser criada via medida provisória o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e do Pequeno Porte ainda é uma pasta fantasma. Sem cargos, orçamento e pessoal, o 38º Ministério do governo Lula tem apenas um integrante. O ministro Márcio Cuba. Saudade de ouvir o Dória chamando de Márcio Cuba. Desalojado de portos e aeroportos para abrir espaço ao Centrão. Até agora, contudo, ele não assinou qualquer ato no novo posto e segue sem agenda divulgada. Segue sem agenda divulgada porque esse ministério... Eu lembro que eles estavam discutindo o nome do ministério. Eles estavam discutindo qual é que vai ser o nome do ministério. Não era uma função que era necessária. Pô, nós precisamos de um ministério. Não, vai ser economia criativa? Não. Pô, tira da indústria do Alckmin? Não. Então pega do... Então, assim, eles estão discutindo isso há um tempão. Então eu quero saber de vocês. E vou começar com o professor Ricardo, porque tu acabaste a tua frase com algo que me chamou muita atenção, que é justamente as pautas que o governo quer aprovar. Então, o governo está entregando ministérios, fazendo ações que não gostaria de fazer, né? O pessoal tá aqui que o Lula queria manter a Ana Moser, né? Tirou a Ana Moser contra a sua vontade. Era uma ministra que ele tinha um carinho. Talvez das ministras sem partido, né? Era a ministra que ele mais tinha carinho, mesmo assim, deu ao Centrão para que, junto ali com as apostas esportivas, né, tentasse segurar a Caixa. Que, se eu salvo engano, a Caixa ainda não foi entregue na sua integralidade, né? Qual é a pauta, professor Ricardo, que o senhor mais teme que o governo do PT consiga avançar com esse aumento de base na Câmara dos Deputados? Vamos lá, eu acho que tem uma divisão de tarefas aí. O que o STF faz é passar as pautas que têm um cariz ideológico. Pautas que mexem com questões ideológicas. Você pode olhar, marco temporal é pauta ideológica, questão de aborto, pauta ideológica, liberação das drogas, pauta ideológica. Tudo isso é pauta ideológica. E é muito natural que o STF faça isso, porque o STF quer passar as pautas ideológicas, dado que os ministros do STF são, em sua composição ideológica, progressistas. Então não é que eles estão passando pautas que eles não gostam, eles estão passando aquilo que eles gostam. Especialmente o Luiz Roberto Barroso, que é um progressista nato e confesso, e com uma agenda neoconstitucional, etc, etc. O que o Lula faz com o Centrão é diferente. Ele, com o Centrão, a meu ver, quer viabilizar o seu governo. O que é isso, viabilizar o seu governo? Ora, se tiver alguma questão orçamentária, ele quer que passe e que faça sentido. Ele, se precisar de todas aquelas pautas, que são pautas não ideológicas, são pautas de base para funcionamento das coisas que ele quer passar. Se tiver uma reforma ampla, uma questão de reforma aí tributária, ele vai querer passar. Tudo isso ele vai querer passar e tudo isso ele precisa do Congresso afainado, do Congresso macio nas mãos dele para passar estas coisas. Ideologicamente, ele tem compreensão de que o Congresso é mais conservador. E essa é uma análise que tem sido feita reiteradamente por intelectuais petistas de esquerda. A cada legislatura nova, os caras dizem, o Congresso está mais conservador, o Congresso está mais conservador. Não é de todo errado, o Congresso realmente está mais conservador. Por quê? Porque hoje você tem uma força política de direita, que é o bolsonarismo, que meteu um monte de senador lá, que meteu outros deputados, que tem gente, e assim, o movimento mais à direita do Congresso, ele existe. O PT sabe disso, o PT tem consciência disso. Então, ideologicamente, ele entende que ali não é o melhor lugar. O melhor lugar é o STF. Mas para passar coisas de funcionamento estrutural do governo, ele vai passar através do Centrão. E vai ficar fazendo essas danças de cadeira com o Ministério até onde der. Mas qual foi a grande pauta que o Congresso conservador, que o governo tentou passar, que devido à atuação do Congresso, o governo... Eu acho que até agora nada, cara, mas... né, mas aí não foi, né? Eu acho que até agora nada, você tem razão nesse ponto. Mas porque as grandes pautas ainda não foram colocadas, né? Nós temos uma série de reformas para ver se o governo vai fazer essas reformas, ele vai ter que colocar isso em algum momento. Então, para mim, ele está organizando a casa, imagina, tá no primeiro ano. Tá organizando a casa, botando tudo, alinhando tudo, se tiver aqui a força montada, aí você vai começar a passar as suas coisas. É isso pra mim que ele está fazendo, é bem claro que ele tá fazendo. Montando a casa com sofá caro, né? Com o ministério, né? Com o Denox, daqui a pouco onde é que tá o Denox na mão? A Funasa, essas coisas, os caras já estão de olho. Sabe montar a casinha deles, né? Tá, mas daí deram pro Centrão um ministério que não tem
que nem o Ministério Fantasma, não tem eles pessoal? estão dando não para tem? o Márcio França, para o PSB. E o PSB, inclusive, está muito puto com isso. Ah, entendi. Mas eu acho que o PSB vai ficar puto, mas vai fazer que nem cachorrinho que abana o rabo e bota o rabo entre as pernas. Por quê? O PSB é um partido que tem força mesmo, é no Nordeste. No Nordeste, quem manda é o Lula. O PSB vai fazer o quê? Vai dizer, não, no Nordeste não vamos apoiar o Lula, vamos romper. Não vai romper. Os governadores do PSB, eles meio que estão na mão do Lula. Porque eles precisam do Lula. Os governadores fazem os deputados. Então, no fundo, o PSB está vinculado ao Lula pelo carisma do Lula no Nordeste. E por isso o Lula se permite tratar o PSB do jeito que ele está tratando. Coisa que ele não faz com republicanos, com o PP, com outros partidos. Perfeito. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Diego. Acabou de entrar novamente Opa! na sua fala, hein, professor? Tô mandando Será bem, que hein? mais um? Será que Didi ingressou Será? no clube graças à sua análise? Posso falar? Muito obrigado, Diego. Nossa, sensacional. Agora você está falando de PSB e realmente, né, o PSB vem sendo muito agredido diante de todas essas reformas que o governo Lula vem realizando em troca da sua governabilidade. Vamos voltar aqui um pouquinho para São Paulo, porque nós temos uma candidatura do PSB, a majoritária, que é uma candidatura competitiva, que é da Tabata Amaral. E como é que tu vê essa mudança de cenário, de eventualmente um certo distrato do governo federal ao PSB, podendo refletir aqui no cenário municipal nas eleições de São Paulo. Então nós temos o PT até o momento apoiando o Boulos, que é algo que eu não acredito fielmente que vai acontecer. Eu tenho essa desconfiança, e eu e Ian, que a gente sempre divergia aqui na live, etc. Não sei se a gente diverge nisso também. Eu não sei se o PT vai realmente apoiar o Guilherme Boulos. Eu tenho essas dúvidas. Mas eu quero saber agora sobre o PSB. Como tu achas que a forma como o governo Lula está tratando, ou melhor, destratando o PSB, pode refletir nas eleições de São Paulo do ano que vem, no comportamento da Tabata Amaral? Bem, veja, esse final de semana aconteceu um fato interessante, foi divulgado lá no Clube MBL, de que a chapa do Boulos dentro do partido PSOL venceu, foi vitoriosa contra a chapa da Bonfim, da Sâmia Bonfim. E a chapa do Boulos dentro do PSOL ela tem a seguinte orientação: ser esteio, ser apoio do Lula, do governo do PT. Essa é a finalidade dessa vitória. E eu acho que isso representa, talvez, um maior alinhamento entre o PT e o PSOL em São Paulo. Eu acredito que é do maior interesse de ambas as partes fazer como foi feito na última eleição a qual o Boulos disputou, que foi: o PT até tem um candidato, só que esse candidato é tão inexpressivo e ele é colocado de forma apenas a agradar e trazer algum voto para os candidatos a vereador do PT, que o PT tem vários vereadores em São Paulo, e nenhuma outra função além disso. Então ele tem o seu candidato para fazer seus vereadores, mas apoia o Boulos como seu candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu acho que este é o cenário. E com relação à Tabata Amaral, eu acho que ela não tem nenhuma perspectiva de vitória. Nenhuma mesmo, porque ela disputa um cenário muito tumultuado ali da centro-esquerda, junto com o Boulos, junto com os candidatos centro, etc, etc, etc. Então, portanto, me parece que a candidatura dela serve única e exclusivamente para que ela se torne mais conhecida, para que ela possa ter voos maiores no futuro. Unicamente sobre isso. Portanto, eu não acho que esse tipo de posição a nível nacional vai influir sobre o jogo local, já que o jogo local não tem grandes ambições. Orlando, o Ian tá dizendo que, além de Ministério Fantasma, o PT também pode ter chance de ter uma candidata ou candidato fantasma nas eleições municipais. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que a Tabata, ela... Primeiro que é exatamente o que o Ian falou, e você muito bem definiu, que é uma candidata fantasma. Ela não vai ser candidata, ela não tem estofo para isso. E eu vou além. A porcentagem que ela tem hoje nas pesquisas, para mim é uma porcentagem mentirosa. As pesquisas, elas claramente inflam candidatos de uma certa base ideológica, não sei se por erro metodológico, não sei se por vontade de quem paga, eu não sei. O que eu sei é, provavelmente erro metodológico, mas o que eu sei é, as pesquisas inflam principalmente para candidatos à esquerda. E isso a gente pode ver que, se for pegar a votação que a Tabata diz ter agora nas intenções de voto, se ela realmente fosse candidata, você veria ela desidratar
E aí as análises seriam o que aconteceu para a Tabata desidratar, como a extrema-direita conseguiu desidratar a Tabata. Essas seriam as análises no dia seguinte à eleição. Agora, vamos falar sobre a questão do Márcio França. Márcio França é um cadáver adiado dentro do governo Lula. Está ali de forma até mesmo humilhante para si. Agora, como um ministro fantasma, ele sabe que está jogando fora qualquer oportunidade futura de poder se lançar candidato a prefeito de São Paulo, a buscar voos no executivo, porque ele se tornou somente um peso para o governo. Está lá cumprindo uma cota partidária de um partido que a cada eleição que passa é mais inexpressivo e que se mantém no governo porque seu vice é do PSB. Agora, vamos falar como esse governo conseguiu criar ministérios tirados da mente mais Desculpa, Orlando, desculpa, mas o PSB tem hoje Flávio Dino, ministro da Justiça, e é o ministro de maior destaque eu também diria do que governo não é federal. não, viu? Tem o vice-presidente da República e tem Márcio Cuba. E tem Márcio França também com o ministério. Além disso, tem o João Campos e tem a Tabata Amaral. Então, se, na minha opinião, a gente pudesse falar sobre um partido que reforçou bem o seu time nos últimos anos, considerando, é claro, né, do ponto de partida e ponto de chegada, na minha opinião, é o PSB. O PSB, ele subsiste à sombra do Lula. O Flávio Dino não tem compromisso algum com o PSB. Ele antes era do PCdoB, foi para o PSB, migrou para o PSB e está lá em uma cota que cada vez mais está junto ao Lula. O Alckmin tem nenhum compromisso com o PSB. Se formos pensar em estrutura partidária, esses nomes nada acrescentam ao partido. E são nomes que tendem a migrar do partido. O próprio Flávio Dino tende a migrar do partido. Isso porque, pretendendo alçar voos mais altos que não sejam o STF, que aí no caso do STF não é nem migrar, é realmente ter que sair da vida partidária, mas buscando alçar voos maiores, não será no PSB que ele alçará. Será dentro da estrutura partidária do PT. E, pensando da forma eleitoral, pensando na estrutura apenas de ganhar eleições, o PSB desidratou nos últimos 15 anos. O PSB perdeu base, não ganhou base. Agora, de fato, dentro da estrutura do executivo, subsistindo à sombra do Lula, eles conseguiram, de fato, ter um reforço. Agora, o Márcio França se tornou um cadáver adiado, e os ministérios deste governo servem muito para poder abrigar pessoas que têm bons padrinhos. É o caso da Aniele Franco, que tem o Jorge Soros como padrinho. É o caso do Silvio Almeida, que tem o Partido Democrata Americano como padrinho. E é o caso do Márcio França, ou Márcio Cuba, que tem o PSB, sabe lá o que, como padrinho. Perfeito. Eu esqueci também do Marcelo Freixo. Não sei nem se ele ainda tá no PSB, né? Mas tinha migrado pro PSB também naquelas épocas de renovação. E eu acho que é no mínimo um desrespeito tu chamar um partido que chama Flávio Dino de um partido que não tem peso.